Oi! Hoje eu pensei em compartilhar com vocês a questão do respeito. Essa é uma questão bem fundamental para a nossa compreensão e vivência em harmonia com os outros. Porque tem muita confusão no que significa respeitar o outro, né? E às vezes a pessoa perde o respeito com muita facilidade e acaba criando um monte de intriga completamente desnecessária, simplesmente porque não respeita. Então vamos entender. Para a gente conviver em harmonia com uma pessoa e respeitá-la, a gente não precisa ter a mesma opinião, o mesmo comportamento do que a outra pessoa, tá? Então isso significa assim: se você tem um amigo e para o seu amigo é bom fazer uma coisa e para você fazer aquela mesma coisa não é boa. Por exemplo, vamos pegar um exemplo bem simples. Vinho, né? Tomar vinho. Eu não posso tomar vinho, tá? Eu não me dou bem com álcool, mas assim, eu não posso tomar uma gota de álcool. Porque senão, na hora, me dá dor de cabeça. Para algumas pessoas pode parecer até exagerado, mas é verdade. Já a maioria dos meus amigos adora vinho. E não tem problema nenhum o vinho não fazer bem para mim e fazer bem para os meus amigos, e eu poder compartilhar o mesmo ambiente que os meus amigos, e eles tomarem vinho e eu não tomar vinho, eu tomar água. Mas se alguém cisma que para você ser amigo de alguém, a outra pessoa tem que concordar com tudo que você faz, ou eu teria que abandonar os meus amigos, ou eles teriam que parar de tomar vinho. E não tem o menor sentido. Eu dei um exemplo assim, tão escancarado, para a gente perceber como a gente faz isso com os outros. Não tem problema nenhum você ser casado com uma pessoa que tem opiniões diferentes do que a sua, que tem uma prática espiritual diferente do que a sua. Isso não significa incompatibilidade se houver o respeito. Havendo respeito de que o outro pode ser o outro e você pode ser você, tá tudo certo. Tá? Agora vamos entender por que a gente desrespeita as pessoas. Esse ponto é importante. As pessoas têm dificuldade em ser livres. Tá? A liberdade, ela realmente é muito difícil. Por quê? E isso interfere no respeito. Então vamos explicar. Se você aceita como você é, e você aceita as coisas que você faz e as coisas que são boas para você, e você pratica isso, você não tem a necessidade de que o outro também faça aquilo que você faz para validar que o que você está fazendo é bom. Tá? É um processo que é bem delicado, porque assim, você faz uma coisa e você realizar isso deve ser suficiente para te satisfazer. Quando aquilo te satisfaz e você percebe que aquilo é bom para você, e você realmente percebe isso, não se cria a necessidade de que o outro precise validar o seu comportamento. E é daí que vem a falta de respeito. Porque quando você precisa que o outro valide o seu comportamento para aquilo que você faz ser bom realmente, você cai na falta de respeito com o outro. Porque se você necessita que o outro seja você para você ficar satisfeita com você, para você ficar satisfeito com você, você quer que o outro seja você. E daí você desrespeita ele. É bem delicado isso. Mas é exatamente isso. Então assim, quando você está relaxado, você também pode deixar que o outro seja relaxado. Não tem problema acreditar num Deus único, e o outro acreditar em múltiplos deuses. Isso não faz a realidade deixar de ser o que ela é, e nem faz as duas realidades coexistirem. É isso que precisa ser compreendido dentro do respeito, que existem muitas realidades que coexistem. E o respeito faz com que com elas
possam continuar existindo sem atrito. Porque quando você começa a atritar com o outro, quando você quebra o respeito com o outro, é como se você negasse a existência de múltiplas realidades. Cara, pensa numa abelha. Pensa na visão de mundo física de uma abelha. É uma outra realidade e é a mesma realidade. E quem disse que a sua realidade é a única realidade? A abelha vê multifacetado. Vê, entra aí no Google, dá uma googadinha, percebe? Visão da abelha. É muito diferente da nossa. E vai dizer que a abelha não existe? Cara, a abelha produz um mel incrível, né? Tem um benefício até para o ser humano, que não tem nada, e a abelha não tem nada a ver com a gente. E ele até beneficia a gente. E tem outra visão de mundo. Essa compreensão de que existem muitas realidades dentro da realidade é fundamental para você poder respeitar o outro. Tá? Se o outro está fazendo as coisas que ele quer fazer dentro do ambiente dele, do jeito dele, deixa o outro. Mesmo que o outro seja seu melhor amigo, não tem problema ele ter uma opinião diferente da sua a respeito de alguns assuntos. Não tem problema. Isso não significa que a sua opinião não vale. Tá? É isso que eu tô falando no sentido da segurança, de você entender que o que você pensa, o que você faz e que funciona para você é bom para você. E o outro pode pensar diferente, pode fazer o oposto e pode funcionar para o outro. Essa percepção das múltiplas realidades coexistentes no aqui e agora desenvolvem a noção de respeito. Tá? Então percebe que existem essas múltiplas realidades e que você vive a sua, que é linda. E você faça o melhor dentro da sua e se esforce dentro da sua e evolua dentro da sua, mas não queira que a sua realidade seja a realidade do outro. E não é porque o outro vem com uma fórmula perfeita para ele que você precisa aplicar isso para a sua vida. Tá? O respeito é dos dois lados. Tanto você respeita o outro, não querendo impor para o outro a sua opinião, quanto você se respeita quando você entende que porque funciona para o outro, não precisa funcionar para você. Tá? Não que não possam existir trocas, elas existem, sim. E às vezes você pode até, a partir da visão do outro, dar uma melhorada na sua visão, e a partir da sua visão, dar uma melhorada na visão do outro. Mas tudo bem. Mas isso não significa, isso não determina que só precisa existir uma verdade. Existem muitas verdades e todas elas são verdadeiras. Obrigada por me escutarem.